Rainer Modro é um moço que hoje já tem uma certa idade, que nasceu lá no Três Rios do Norte, bairro de Jaraguá. Na época eu tinha uns 12, 13 anos, tinha terminado meu curso primário complementar no Abdão Batista e meus pais não tinham recursos para, então, pagar os meus estudos adiante. E aí passei a trabalhar na roça. E como na época nós vendíamos leite na cidade, o meu pai num dia desse, passando lá na frente da VEG, viu o Werner lá, foi lá falar com ele. E assim comecei a trabalhar na VEG. Como é que eu comecei lá? Cortando chapa com o pé numa tesoura manual. Em 69, o falecido Egon, Geraldo e Werner foram à Alemanha visitar fabricantes de máquinas. Aí eu tive a oportunidade de ir à Alemanha aprender a trabalhar nas máquinas que eles viram lá na Alemanha e compraram. Antes da viagem, o Egon me disse uma coisa que acompanhou a vida toda. Nunca tenha vergonha de perguntar. A única coisa que não te tiram é o conhecimento. Eu sempre digo para os jovens, busquem primeiro o conhecimento. O dinheiro é consequência. Porque o sucesso, o êxito de qualquer coisa, ela vem com duas coisas. Primeiro, ter um objetivo claro, realizável. E o segundo, persistência, muita persistência. Estamos trazendo mais um participante desse nosso projeto chamado História de Vida. Eu já o conheço há décadas, digamos assim, talvez um pouco mais, mas não passa de décadas. Sempre lhe vi de forma profissional. E aqui, neste projeto, como se diz numa linguagem mais popular, a história é outra. É aquela que as pessoas não sabem ou nunca presenciaram ou souberam nos detalhes. Ele já está comigo, ele é um dos que trouxe tecnologia para a VEG, digamos assim. Ele é músico, tem paixão, isso vai contar para nós durante essa nossa entrevista, tem paixão por acordeon, por exemplo, e essa paixão vem desde os 16 anos. Seja muito bem-vindo, Rainer Modro. Muito obrigado pela oportunidade, Perón. Tudo bem contigo? Tudo, graças a Deus. Tem uma pergunta que todo mundo que vem aqui não escapa, que é a seguinte: quem é o Rainer Modro? Rainer Modro é um moço que hoje já tem uma certa idade, que nasceu lá no Três Rios do Norte, bairro de Jaraguá, na época quase incomunicável, e que lá pelos anos 51, 52, veio morar para o centro de Jaraguá. Não bem no centro, no Chico de Paulo. É verdade que nesse tempo que você morava lá no bairro Três Rios do Norte, lá pelos seus 16 anos, faz tempo, né? Mas enfim, vamos esquecer isso. Você disse para o seu pai assim que não era aquela vida que você queria para si? Não era vida de campo? Na verdade, Perón, isso já aconteceu lá no Chico de Paulo, onde os meus pais compraram uma propriedade e na época eu tinha uns 12, 13 anos, tinha terminado meu curso primário complementar no Abdão Batista e meus pais não tinham recurso para, então, pagar os meus estudos adiante. E aí passei a trabalhar na roça. E lá comecei a plantar arroz, plantar melancia, enfim, tudo que era produto agrícola que a gente pudesse vender. Só que não rendia isso. E aí, num determinado dia, eu falei para o meu pai, olha, isso aqui só se mecanizar. E aí meu pai foi ao Banco do Brasil ver se conseguiu um financiamento e realmente ia conseguir, mas teria que dar as terras em garantia. E isso meu pai não queria fazer. Então, mediante isso, eu disse para ele, bom, eu vou procurar um emprego. E na época eu tinha um cunhado meu, Afonso Koppmann, que era diretor da Estatita no Paraná, me convidou para ir para lá, para voltar a trabalhar na Estatita e, nesse caso, voltar a estudar. E aí meu pai, como eu era o filho mais novo, procurou um emprego em Jaraguá. E como o Werner Fort, da VEG, os pais deles eram vizinhos dos meus avós lá em Schroeder, e o meu irmão mais velho, o Fredolin,
serviu o exército com o Werner, então meu pai tinha liberdade para conversar com o Werner. E como na época nós vendíamos leite na cidade, o meu pai num dia desse, passando lá na frente da WEG, viu o Werner lá, foi lá falar com ele. E assim comecei a trabalhar na WEG. Foi seu pai que lhe arrumou um emprego na WEG? Meu pai que me arrumou um emprego na WEG pela amizade que tinha com o Werner Vogt. Eu sei da sua história na WEG, um pouco dessa sua história na WEG, que você começou mais ou menos ali como auxiliar, ajudante, etc. e tal, mas passado determinado tempo, deu um passo importante. Você foi para a ferramentaria da WEG. Como é que foi isso? Bom, essa história começou assim. Na verdade, a WEG começou com 2 tornos, começou com 2 prensas, começou com um aparelho de solda, começou com uma bancada, uma tesoura para cortar chapa. Basicamente era isso, mais alguns instrumentos para medir a corrente elétrica. Mas como é que eu comecei lá? Cortando chapa com o pé numa tesoura manual. As chapas eram cortadas a pé, no pé, em 2. Então era um esforço muito grande. Dali passei a trabalhar também numa prensa, mas nas horas de folga tinha um diretor adjunto da WEG que recentemente faleceu, Honório Pradi. Ele tinha uma participação na sociedade, mas ele era um excelente mecânico. E nas horas de folga eu pedi para ele se ele não podia me ensinar a trabalhar no torno. E aí durante o almoço, que era uma folga de 1 hora e meia, eu pegava no mínimo uma meia hora para aprender alguma coisa. Ele me ensinava. Dali então eu passei a trabalhar num torno. E aí, vendo as minhas habilidades no torno, o falecido Geraldo Werninghaus me chamou para trabalhar junto com ele para fazer ferramentas. E assim eu comecei a trabalhar em torno, em fresa, em retífica. Naquela época já tinha sido comprada a primeira retífica. E aí, dali comecei a então entrar no mundo da ferramentaria através do falecido Geraldo Werninghaus. Essa habilidade foi nascendo do seu aprendizado ali, dentro. dentro. Na prática, exatamente. Prática. Na prática. Mas, na verdade, o principal aprendizado que eu tive foi com o falecido William Werninghaus, que foi o falecido pai do Geraldo. Ele trabalhou por 3 anos na WEG. E nesse período, eu trabalhei colado com ele. E com ele eu aprendi a matemática, as lições de trigonometria, de cálculo de resistência de materiais, e assim por diante. Quer dizer, toda a matemática necessária para fazer projetos eu aprendi com ele. Ele me incentivou a comprar livros, me deu orientação onde conseguir, trouxe livros da Alemanha. Comprei um livro, famoso livro Casillas, que era um livro que foi traduzido do alemão para o espanhol, que acredito que muita gente se lembra que antes da Segunda Guerra Mundial, o campo de ensaios do exército alemão foi na guerra, na Revolução Espanhola. E então aí os alemães facilitaram a tradução dos livros técnicos alemães para o espanhol. É verdade que esse livro é praticamente uma enciclopédia? Verdade. O livro Casillas, para quem sabe os princípios básicos da matemática e mecânica, ele é uma bíblia. Ele ajuda tremendamente a desenvolver projetos. Um dia, segundo eu li e pesquisei sobre o assunto, houve uma reunião, você foi convocado para uma reunião na WEG, no final de uma tarde, quando lhe disseram o seguinte: existe a possibilidade de você fazer um estágio numa empresa alemã chamada Blum. E você foi. Isso, na verdade, isso não foi... Soube até de uns presentes da Frau sim. Blum. Mas, Perón, antes disso aconteceram outros fatos. Em 69, o falecido Egon, Geraldo e Werner foram à Alemanha visitar fabricantes de máquinas, porque aí a WEG já estava num outro estágio, no estágio de modernização, e estava buscando tecnologia e máquinas, processos mais modernos para a produção de motores. E aí eu tive a oportunidade de ir à Alemanha aprender a trabalhar nas máquinas que eles viram lá na Alemanha e compraram. Foi a retífica Jung, foi a fresadora Deckel, e a retífica plana Blum,
E assim, diversas máquinas. Essas máquinas eu fui aprender a trabalhar nelas. Também a prensa Weingarten, a prensa de 250 toneladas, foi a primeira prensa rápida que a WEG comprou. E fiz o estágio lá e eu aprendi isso trabalhando lá. Então, vamos dizer, devido, vamos dizer, à minha facilidade no domínio das máquinas e da tecnologia, é que aconteceu essa reunião. A Frau Blum lhe deu projetos de presente? Bom, aí a história tem que começar um pouco antes. Dr. Ernst Braun, ele foi um engenheiro que foi um dos primeiros a trabalhar com a computação para cálculos de projetos de motores elétricos. E a WEG contratou ele para fazer os projetos da linha de motores fechados. Que ano que era isso? Isso foi no ano de 1970. O computador parecia um caminhão, mais ou menos. Era o tamanho dessa nossa sala aqui, mais ou menos. Era o tamanho de uma garagem. Trabalhava 24 horas por dia. E o Dr. Braun, então, durante aquele período, veio para o Brasil e visitou a WEG. E aí eu tive contato com ele. E ele começou a conversar comigo. Eu achei interessante, porque ele começou a fazer muitas perguntas e tudo em alemão. Então, certamente, ele percebeu a minha fluência no alemão. E também devo ter respondido corretamente as perguntas técnicas que ele me fez. E assim ele voltou para a Alemanha. E essa reunião sucedeu dias após esse encontro nessa reunião para decidir essa viagem na Alemanha. E você fez esse estágio, ganhou projetos de presente? Novamente. Então, foi marcada a viagem, o estágio estava marcado, mas esse estágio, quem conseguiu foi o Dr. Ernst Braun. Ele que conseguiu esse estágio porque ele dava consultoria técnica também para essa empresa. E era a empresa que fica em Ensfingen. E aí o que sucedeu é o seguinte: Dr. Ernst Braun me recebeu no aeroporto de Stuttgart e eu fui residir alguns dias na casa dele. Eu fiquei com ele, visitamos algumas empresas e na sequência, então ele me levou e me apresentou lá para a Frau Blum, lá naquela empresa, como estagiário. Você participou de aniversários, da família? Vou contar a história toda, direitinho, não vai escapar nada. E foi presenteado com projetos. Você pediu para ela, né? Na verdade, a história é um pouquinho diferente. Então, o estágio começou e, naturalmente, eu fazendo meus rascunhos, anotando tudo direitinho o que podia fazer. Aliás, me lembro uma coisa. Antes da viagem, o Ego me disse uma coisa que acompanhou a vida toda. Ele disse: "Ó, Rainer, a única coisa que eu posso te dar orientação é o seguinte: tu sabe o que nós precisamos. Mas, uma coisa eu vou te dizer, nunca tenha vergonha de perguntar." Então, é isso que eu fiz. Então, chegando lá, e como eu na época também jogava futebol, nos finais de semana, trabalhando lá, eu comecei a sair com o pessoal que eu fiz amizade lá, jogando futebol com eles. No final já me convidavam para jantar, isso, aquilo, com o gerente da engenharia, que era o seu Schubert, e com outros técnicos da fábrica. E a gente foi fazendo amizade. Mas na recepção lá, eu fui recebido pela Frau Blum. Ela era viúva, amaziada com um português. Os dois me receberam. E aí ela perguntou muitas coisas sobre o Brasil. E eu, quando eu saí do Brasil, eu fui conversar com o pastor que nós tínhamos lá na Barra do Rio Cerro. O que a gente poderia levar de brindes, porque ele era de Munique. E para agradar as pessoas lá, ele disse: olha, leva coisas simples. Na época eu comprei uns jingles pequenos, aquele jingle de 74 rotações, acho que era 74 rotações, uma coisa assim, e comprei cartões postais. E levei fotografias minhas, da família, dos conhecidos da região, das festas. E quando fui convidado, quando fui recepcionado então pela Frau Blum e esse português, eles começaram a fazer perguntas sobre o Brasil, a imigração e assim por diante. E naturalmente eu fui comentando isso e fui mostrando os cartões e os CDs, aliás, os jingles, e fui dando alguns em cortesia para ela. Conversamos durante uma hora, tomamos um café, e aí ela me encaminhou para o seu Schubert, que era o gerente da engenharia, para começar o estágio. E assim o estágio começou. Trabalhei lá durante
Eu acho que eram as 4, 5 semanas trabalhando lá, mas no meio desse período, a Frau Blum fez aniversário. Então, ela me convidou para participar desse aniversário, porque ela tinha visitas de alguns países do mundo. E ela ia fazer isso na cidade de Milhausen, um restaurante que ela fechou para fazer a festa. Era o que, umas 7 horas da noite, encostou uma baita de uma Mercedes na frente do meu hotelzinho lá, e estava ela e o português, e assim fomos para a festa. Lá ela me apresentou para os convidados dela, tudo. Aí servida a janta, vinhos, música e tal. E depois de tantas horas, isso já provavelmente era umas 10h30, 11 horas, a festa já estava bem animada, ela veio lá e sentou no meu lado perguntando como é que estava indo o estágio. Eu digo, não, está indo muito bem. E respondi para ela, uma pena que eu não consigo desenhar tudo e não consigo escrever tudo que eu estou vendo de tecnologia nessa empresa. Aí ela fez uma pergunta, o que ela podia me ajudar? Aí foi a hora que eu tive a oportunidade de pedir. E pedi para ela se ela podia fazer a gentileza de me ceder algumas cópias de alguns projetos que eu tinha visto lá que não daria tempo para eu desenhar. Ela me respondeu que ela ia pensar no assunto, mas que ela iria avisar. Aí o meu estágio foi terminando, era uma sexta-feira, isso já passou meio-dia, eu pensei comigo, eu acho que as minhas cópias não vai acontecer. Saiu uma mala. Mas aí, de repente, uma surpresa. Acho que era umas 2, 3 horas da tarde. Ela me ligou e pediu para vir lá tomar um café. Aí fui lá tomar um café com ela. Perguntou se... Eu agradeci imensamente a oportunidade que estavam me dando. E aí, na saída, quando estava nos despedindo já, ela disse o seguinte, olha, sobre aquele seu pedido, o seu Schubert já está orientado para fazer as cópias que o senhor quer. Eu agradeci mais uma vez imensamente e ali foi a última vez que eu vi ela. Quando eu me retirei da casa para chegar na fábrica novamente, o seu Schubert já veio ao meu encontro. Aí ele me disse o seguinte, olha, Rainer, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer essas cópias amanhã, porque sabe como é que é, nós temos sindicato aí dentro, Gewerkschaft, é alemão, né? Isso aí é complicado para fazer isso. Mas vamos fazer o seguinte, você se despede de todo mundo e eu vou te pegar amanhã lá no hotel e nós vamos fazer isso amanhã. Eu já tenho a autorização da Frau Blum para nós entrarmos aqui com a autorização dela, nós entramos e fazemos as cópias. Mas você vai fazer o seguinte, você vai lá, compra uma mala e compra papel de cópia aéreo. O papel de cópia aéreo é 10% do peso do papel normal. E assim aconteceu. Sábado de manhã ele passou lá, eu ia tirando os desenhos da mapoteca que me interessavam, ou seja, toda a linha de motores fechados IP54 de 0,25 cavalos até 350 cavalos, todos os desenhos de todos os motores, todos os dispositivos e ferramentas que interessavam, inclusive de algumas máquinas. Isso deu 8 quilos de papel aéreo. Imagina, 80 quilos de papel normal, de cópias. Que peso, hein? Esse foi o acervo de tecnológico que eu trouxe para a WEG. Que, na época, quando eu cheguei na WEG, o Geraldo me buscou no aeroporto. E no dia seguinte, então, me apresentei novamente na WEG. E aí tivemos uma reunião com o pessoal da engenharia. E onde eu expliquei para ele os projetos, tudo o que tinha visto. E entreguei todos os projetos, então, que foi assinado o recebimento na época pelo Rolf Botto-Hermann, o fundador da ARGE, que era projetista na WEG, e um espanhol, que era o Manuel Maior, que, então, assinaram o recebimento. E esses projetos, então, foram usados para o aperfeiçoamento dos processos de fabricação da WEG, foram usados para rever muitos projetos de motores elétricos e assim por diante. Ou seja, no próprio livro da história da WEG está escrito, né? 50 anos de tecnologias para a WEG, Rainer Model trouxe. Não é pouco, hein? Escute uma coisa. Nesse seu tempo de WEG, eu sei que você fez o pantógrafo que dá a marca WEG. É perfeito. Qual foi a ferramenta mais importante na sua avaliação que você projetou e desenhou e fez? A ferramenta que eu vejo que foi a revolução no Brasil dos motores elétricos foi o estampo progressivo. Werner Vogt, ele vinha na ferramentaria
ali pelos anos de 66, 1966, início de 67, e vinha com umas fotografias que eram de revistas alemãs, revistas técnicas alemãs, onde aparecia estampas progressivos. Na época, se precisava um batalhão de gente para fazer a fabricação do estator e do rotor, e também na bobinagem, porque a qualidade das lâminas era muito ruim. E então a produtividade era baixa e a qualidade também não era das melhores. E o sonho do Werner era dar um salto tecnológico. E ele me dizia: Rainer, será que nós não conseguimos fazer isso? Aí eu, com a ajuda do William Werninghaus, e calculamos a força necessária e vimos que a prensa que nós tínhamos não daria para isso. E aí, com o apoio do falecido Geraldo, pegamos aquela prensa, reformamos ela e colocamos colunas nelas, de tal forma que aumentamos significativamente a potência em termos de estampagem dela. E aí eu comecei com um simples esquema de corte feito pelo projetista Américo Vitashik, em memória. Isso aí eu peguei e projetei a ferramenta completa e executei a ferramenta. Foram meus auxiliares para fazer aquela ferramenta, na época, Edemar Beitinger e José Carlos Nunes. E outro pessoal nas máquinas. Então, em questão de 45 dias, nós construímos a ferramenta. E quando colocamos aquela ferramenta em ação, a produtividade e a qualidade dos motores saltou. E fora que liberou um potencial de pessoas muito grande. Mas o mais importante era o seguinte, é que a capacidade de produção da WEG ali, ela duplicou e triplicou, com mais qualidade. E aí foi a época que, pela primeira vez, a WEG faturou mais do que a Kolbach. Até aquela época, a Kolbach faturava mais do que a WEG. Tem história esse Rainer Mulder, hein? Graças a Deus, eu diria o seguinte, eu fui um iconoclasta. E desafios que o Egon, o Geraldo, o Werner colocavam, eu assumia eles como uma missão. E não tinha hora. Não tinha hora para fazer isso e não tinha desafio que não fosse vencido. E todos entregues. E todos entregues. Um desafio, por exemplo, que eu me lembro, na época, acredito que muita gente nos anos 70 lembra em Jaraguá, que se poluía a cidade com areia e com resíduos de ferro que eram usados para aterro. Um dia o Egon me chama e diz: Rainer, não podemos continuar com isso, nós temos que resolver isso. Aí ele me abriu espaço, que ele era muito amigo do pessoal da Tupi, me abriu um espaço para ir na Tupi visitar a biblioteca. Aí eu fui lá na biblioteca da Tupi pesquisar os processos. E achei um processo que era lavagem da areia e filtragem para reaproveitar os resíduos de ferro na Lique Carbonique, no livro da Lique Carbonique da Inglaterra. Eu vi o projeto, vi como é que era mais ou menos, e acabei vendo, indo dali, me puxou uma ideia, eu digo, puxa, a WEG compra areia tudo lá no Veiga. Quem vai a Pissaras, ou Barra Velha, antes de Barra Velha, à esquerda tem uma usina de areia, que é do Veiga. E como eu tinha acesso lá, eu tive a oportunidade de visitar, eu vi lá o processo de lavagem. Quando eu retornei de lá, passei aqui na frente, perto da WEG, tinha a fábrica de secadores de arroz do Leitsk. Eu vi um secador de arroz. Peguei, virei a volta, voltei lá e comprei aquele secador que estava no pátio. Mandei entregar lá na WEG e construí, então, um forno de secagem de areia com serragem e resfriamento da areia. E um lavador da areia com filtro. Ou seja, passei a recuperar a areia, que ela era lavada, depois secada, e aí ia para os silos. E recuperava o ferro. E a gente conseguiu 90% de recuperação. Puxa vida. Então foi um sucesso absoluto. O Egon, meio como ele era bem cauteloso e desconfiado, ele ficou na dúvida que esse grau de recuperação. E ele começou a acompanhar. Um dia ele me liga e diz: Rainer, esse teu cálculo não deve estar certo, porque, pelo que eu vejo aqui, está dando só 50%. Moral da história. Eu digo, não é possível. Eu fui lá no guarda
Eu disse para o guarda, olha, a partir de hoje, você me guarda todos os tickets de balança. Você vai pesar todos os caminhões e todos os tickets de balança com o peso eu quero comigo, durante 30 dias. Fechou os 30 dias, fiz o cálculo, deu 90%. Peguei aqueles tickets junto e, num relatório, entreguei para o Egon. Deu os 90%. Mas fui pesquisar adiante. O que acontecia? É que o caminhão de areia entrava algumas vezes. Entrava mais do que uma vez, porque tinha requisição. Ele tinha requisição, mas não entregava. Então, a WEG pagava, mas não recebia. Olha só, ainda fez uma descoberta ainda. Foi uma descoberta. O que aconteceu para frente já não é mais da minha conta, né? Não sei mais. Não Escute tem uma mais coisa. Como é que a música entrou na sua vida? Tem Então, um segredinho. Você faz coleção de acordeão, é verdade? Não, bem Muitos coleção não. acordeões. Eu tenho 6 acordeões, né? Eu tenho 2 Roland, que são Quanto custa? acordeões Vamos eletrônicos. contar aqui, vamos contar. Quanto custa? Olha, eu tenho acordeão que hoje, se for para trazer da Alemanha, devido, vamos dizer, ao dólar alto e tal, e o imposto de importação, um acordeão Roland hoje não fica menos de 100 mil reais. Você tem quantos? 2? Eu tenho 2 Roland, eu tenho uma Scandale, que é Vamos italiana. fazendo as contas aí, façam as contas. Aí eu tenho uma Thyssen, que é italiana, e depois eu tenho uma Hohner, também alemã, e tenho uma Scandale mais antiga. Qual é o seu xodó? Olha, eu prefiro a Roland eletrônica, que ela tem um teclado muito leve e ela oferece muitos recursos, porque além de tocar o acordeão, eu consigo colocar mais 4, 5 instrumentos juntos ao mesmo tempo. Então acaba virando no mesmo instrumento? No mesmo instrumento. Olha só. Então são recursos que a eletrônica permite. Né? Os vizinhos não reclamam, né? Não, o meu escritório, vamos dizer, o meu ateliê, lá no edifício Villeneuve, ele é isolado acusticamente. Ah, você fez uma acústica para ninguém, Senão pra não ninguém dá. reclamar, pô. É tudo acústico. E você tem tocado muito por aí, não? Agora, durante a pandemia, coisa assim, a gente tocou alguns aniversários e por aí festinhas pequenas, né? Mas agora estamos retomando de novo a banda aí. Nós temos agora, no dia da Páscoa, Bodas de Ouro para tocar. E está aparecendo já os convites para os toques. Logo em seguida temos a Schützenfest, que também já temos datas marcadas, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, ó. Ele é tão reconhecido no mundo da música que artistas do mundo, quando sabem que ele vai viajar, por exemplo, para a Alemanha, vão recebê-lo. Ele já compôs músicas com artistas do mundo. Tem músicas dele gravadas com mais de 500 mil visualizações. E ainda tem tempo para consultoria. Larga a consultoria, vai tocar, rapaz. Não, o detalhe é o seguinte, é que a minha vida foi feita de desafios. E são desafios assim que movem a gente, né? Eu aprendia uma coisa, que a mente da pessoa, ela continua ativa e evita o Alzheimer e Parkinson, coisa assim, pela sua atividade. Porque o cérebro humano, segundo revistas técnicas, livros técnicos sobre isso, as células do cérebro humano são as únicas que se regeneram. Então, o que acontece? O cérebro precisa estar em atividade. E é o que você faz. É o que eu faço. E eu não duvido muito que hoje o meu cérebro seja mais ativo do que há 20, 30 anos atrás. Olha só. O Rainer, você tem uma história de vida maravilhosa, com experiências profissionais maravilhosas. Eu poderia dizer aqui, por exemplo, ele foi gerente de ferramentaria, manutenção e fabricação de máquinas, gerente de engenharia e projetos na Fábrica 2, gerente da Fábrica 2, gerente de fábrica, gerente de engenharia e projetos, diretor de produção, diretor de vendas e exportação, diretor superintendente da WEG Máquinas, enfim. Tem uma história bonita e tem 2 CDs gravados, como músico, porque gosta muito. Então você tem uma história assim que serve de modelo, serve de exemplo. Imagine você que um jovem que esteja começando a vida agora precise de um conselho seu. Minha última pergunta. O que você diria para ele? Eu digo para todos os jovens aquilo que o falecido Geraldo Wernickaus me falou. Eu guardo essa mensagem comovida. No começo da WEG, já talvez 2, 3 anos trabalhando com ele, ele me disse um dia o seguinte: Rainer,
a única coisa que não te tiram é o conhecimento. Então, eu sempre digo para os jovens, busquem primeiro o conhecimento, o dinheiro é consequência. Busquem o conhecimento. E na época foi eu que eu fiz, porque o falecido Geraldo fundou a Escola Jamed em Jaraguá Melhores Dias, naquela época, e eu fui aluno junto com o falecido Geraldo, Vicente Dunini, Mauro Koch e outros, um pessoal do Banco do Brasil, e nós fizemos, foi na época que eu concluí então o primeiro grau, concluí o segundo grau, para depois ir para a faculdade. Então, o que eu posso dizer para os jovens? Busquem o conhecimento. Busquem o conhecimento. E hoje em dia, muito importante buscar o conhecimento, não só o conhecimento técnico, mas o conhecimento emocional. A capacidade de ter resiliência e, principalmente, a paciência e a persistência. A persistência em algo que vocês acreditam. Porque o sucesso, o êxito de qualquer coisa, ela vem com duas coisas. Primeiro, ter um objetivo claro, realizável. E o segundo, persistência, muita persistência. É isso que eu posso deixar para os jovens. Rainer, obrigado pela visita. Parabéns pelo teu sucesso, pela tua carreira. Mais sucesso ainda na música, que agora pode se dedicar um pouquinho mais. Perfeito. Né? E hora dessas, você vai se comprometer conosco de trazer o seu xodó de acordeon e fazer uma música aqui para nós. Vamos fazer. Com Combinado? certeza. Vamos fazer. Ora, esse foi mais um projeto História de Vida. Uma história de vida de quem dá como exemplo hoje, por exemplo, que saber não ocupa lugar. Você precisa ser perseverante, acreditar, ser resiliente na busca daquilo que tem como objetivo, tá certo? Aguarde que outras personalidades virão desse projeto bacana que conta a história íntima de cada um. Projeto de Vida. Nós voltamos.